Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Hoje é dia 2/4/2021, feriado de Paixão de Cristo. E hoje eu tô com um tempinho livre para gravar um vídeo para vocês com vários temas. Vou falar do Lula, vou falar do Reinaldo de Azevedo, vou falar da pandemia. Esses são temas que vocês pediram para eu falar. Então eu vou tratar desses temas hoje, né, respondendo a pedidos de vocês. Antes de começar a falar desses temas, eu preciso explicar algumas coisas importantes para vocês. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, me ouçam. O YouTube, ele não está atualmente monetizando e promovendo vídeos de temas polêmicos. Para o YouTube, falar de política, falar do Covid, falar da pandemia, isso são temas polêmicos. E o YouTube, por conta disso, ele não monetiza esses vídeos e não promove esses vídeos, ele não entrega. Mesmo para seguidores do canal que apertaram o botão de sininho, que são seguidores do canal, muitas vezes o YouTube não entrega o conteúdo, tá? Ele não notifica. E principalmente não monetiza. Então, por conta disso, eu tenho evitado de tratar desses temas aqui no canal. Dependendo do caso, o YouTube até cancela o vídeo. É importante que vocês saibam disso. Por que que eu não falo tanto, né? Por que que eu não estou mais gravando tanto vídeo desse assunto? Né? Eu estou dando essa explicação para vocês porque vocês pedem esse tipo de conteúdo. Eu tenho evitado também falar de política, de pandemia, por ser um assunto muito negativo, traz uma energia negativa, inclusive para o canal, tá? Vamos lembrar que esse canal aqui é um canal de oráculos e espiritualidade. E espiritualidade trata de energia. Então esses conteúdos, eles trazem uma carga de energia negativa também, né? Mas o principal é que se eu for pensar, por exemplo, nas gravações que eu faço aqui no YouTube, eu gasto tempo, gasto energia, né? A gente gasta um tempo, uma energia para poder gravar esses vídeos. Depois eu gasto outro tempo para editar, para revisar o vídeo e colocar aqui no canal. E o YouTube não faz a monetização, tá? Para quem não sabe o que é a monetização, o YouTube paga por cada minuto de vídeo assistido por vocês. Entendam que o YouTube paga centavos, tá? Centavos de dólar. Então, por exemplo, cada vídeo que vocês assistem, mesmo que esse vídeo tenha bastante visualização, cada minuto o YouTube paga apenas centavos de dólar. Para vocês terem uma noção, eu gasto em torno de 6 meses para o YouTube acumular, por exemplo, um pagamento de R$400 mais ou menos, tá? O YouTube só paga para o produtor de conteúdo aqui no YouTube quando o produtor de conteúdo acumula $100. Tem que ser $100 no mínimo para o YouTube pagar. E, por exemplo, num canal como o meu, eu demoro em torno de 4 a 6 meses para fazer $100. Né? E para o YouTube fazer esse pagamento. Quando alcança esse valor, eu deixo mais alguns meses para somar um pouquinho mais de valor para eu poder solicitar o pagamento do YouTube. Então, às vezes, no ano todo, eu recebo o pagamento do YouTube 2 vezes, apenas 2 vezes. Mas eu gasto bastante tempo, energia e pesquisa, tá? Porque para produzir um conteúdo aqui no canal eu também tenho que fazer pesquisa. Então eu gasto muito tempo fazendo pesquisa para poder trazer um conteúdo confiável para vocês. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque para produzir conteúdo de política e conteúdo de astrologia política, inclusive, e sobre o Covid, o YouTube, inclusive, não monetiza. Esse vídeo mesmo que eu estou fazendo para vocês, ele não monetiza, não paga nem os centavos de dólar. Então, para valer a pena eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo no canal,
tem que ter a ajuda de vocês na campanha Apoia-se. Eu preciso da ajuda de vocês na campanha Apoia-se, tá? Então vocês entram lá no site da campanha Apoia-se, se vocês puderem ajudar, eu agradeço muito. Só que o que vai acontecer? Se eu perceber que não está tendo adesão à campanha Apoia-se, vocês não estão querendo ajudar, vocês não são obrigados, né? Então, se vocês não quiserem promover a campanha Apoia-se, eu também vou parar de produzir conteúdo de astrologia política e sobre o Covid, tá? Porque não vale a pena, assim, é muito gasto de tempo, de energia para gravar, para editar, para revisar conteúdo, pesquisar, e se não tem uma colaboração de vocês na campanha Apoia-se, eu vou precisar parar de produzir esse tipo de conteúdo, não dá, tá? Assim... Depois eu vou voltar nesse tema, eu vou explicar mais alguns detalhes, esse é um tema complexo, mas eu acho que assim, vocês pedem, né, o conteúdo sobre política, sobre Lula, sobre Covid, até porque já existem muitos outros youtubers, muitos outros produtores de conteúdo que tratam desse assunto. O diferencial aqui no canal Professor Adalberto Pessoa é que eu vou trazer uma visão focada nos oráculos e na espiritualidade. Isso é um diferencial e vocês pedem. Então, em contrapartida, eu também preciso que vocês colaborem com a campanha Apoia-se, mesmo que seja com R$1 por mês, 5 ou R$10, para poder remunerar o tempo que eu gasto para gravar, editar, revisar conteúdo e fazer pesquisa, tá bom? Então é isso. Agora vamos falar dos temas, tá? Então vou falar de Lula, vou falar do Reinaldo Azevedo, vou falar da pandemia. Inclusive, hoje é dia 2/4, o Lula deu uma entrevista para o Reinaldo Azevedo ontem, no dia 1/4, né? E essa entrevista que o Lula deu para o Reinaldo de Azevedo teve bastante repercussão. Agora parece que o Reinaldo de Azevedo está apoiando o Lula e eu vou comentar sobre tudo isso. Vamos falar sobre o Lula. Primeiro, o Lula. As pessoas estão perguntando se o Lula tem chance de ganhar a presidência no ano de 2022. Então, eu vou falar algumas coisas, tá? Assim, quando vocês fazem esse tipo de pergunta, não dá para simplesmente responder sim, o Lula vai ganhar a presidência, ou não, o Lula não vai ganhar a presidência. Eu tenho que fazer alguns comentários em cima disso. Vocês perguntam para mim, né, uma opinião baseada na astrologia, nos oráculos. Com base na astrologia, nos oráculos, vocês querem saber se o Lula vai ganhar ou não. Mas tem algumas observações a serem feitas aqui, tá? Eu tenho que fazer algumas colocações. Porque quando eu dou a resposta, vem gente no comentário ou me acusar de reaça anti-Lula, né? Tem gente que faz esse tipo de comentário. Ou tem bolsominion que vem falar que eu sou um esquerdista comunista. Então, quem é da linha do Bolsonaro vem falar que eu sou esquerdista comunista pró-Lula. E quem é lulista vem falar que eu sou fascista anti-esquerda. Então, assim, fica uma coisa confusa. Vocês não vão ver esses comentários no canal, porque, como eu já disse em vídeos anteriores, eu deleto esses comentários. Comentário que não agrega nada no canal, eu não aprovo, eu deleto, não adianta. Tem gente que chega a fazer redação, tá? Tem gente que faz redação comentando os vídeos. Se o comentário é mal educado, se o comentário é um comentário de um hater, seja de direita ou de esquerda, tem hater na direita e tem hater na esquerda. Se o comentário é de hater, eu deleto, não importa que fez redação. Eu jogo no lixo virtual do canal, não aprovo. Essa é a primeira coisa. Eu tô aqui para dar a minha opinião astrológica, para trazer o que o mapa astral do Lula aponta. Tá? Eu não tô aqui para simplesmente dar a minha opinião favorável ou contra o Lula arbitrariamente, uma opinião aleatória favorável ou contra o Lula. Eu tenho que trazer o que o mapa astral está me mostrando, ok? É claro que eu posso fazer algumas análises em cima dos dados astrológicos, né? Eu não nego, já falei várias vezes em vídeos passados que eu sou astrólogo, sou de esquerda e sou a favor do Lula, eu sou lulista,
tá? Assim, eu tenho essa identidade muito bem marcada. Mas se o mapa astral do Lula está negativo, não está favorecendo para ele ser presidente, eu tenho que falar isso, porque é a técnica que está me mostrando isso. Não adianta vir nos comentários e falar, ah, mas eu não acredito em astrologia, eu acho que você está errado. Se você não acredita em astrologia, o que, que você está fazendo aqui no canal, no meu canal? O que, que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Se você não acredita em astrologia, não acredita em espiritualidade, não acredita em oráculos, esse canal não é o seu lugar. Você não tem que dar opinião nenhuma. Vá embora e procure o canal onde você vai ser feliz. Aqui eu sou a favor do Lula, sou de esquerda, mas eu vou dar a opinião que os oráculos informarem, gostando ou não gostando. Isso tem que ficar muito claro para quem está aqui no vídeo. Não gostou? Pode ir embora, pode se desinscrever do canal, vá para outro canal procurar o que você quer. Aqui eu vou falar a opinião dos oráculos. Ponto final. É isso. Bom, dito tudo isso, como é que fica então a questão do Lula na astrologia? Vamos lá. Eu já falei em vídeos anteriores que para você calcular o mapa astral, você precisa de data, hora e local de nascimento da pessoa. No caso do Lula, a gente tem um problema, e no caso do Bolsonaro também. Nós não temos a data, hora e local de nascimento confiável, a gente não tem esses dados confiáveis nem para o Lula e nem para o Bolsonaro. Isso coloca um limite, uma limitação nas previsões astrológicas que podem ser feitas, tá? Então, se vocês forem em outros vídeos de outros astrólogos, né, esses vários astrólogos usam datas divergentes, tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro. Então não tem como fazer previsões taxativas, exatas, 100% certeiras, nem para o Lula, nem para o Bolsonaro. Já não daria mesmo que a gente tivesse os dados corretos. Por exemplo, eu tenho os dados corretos do Haddad. Então eu consigo fazer previsões mais confiáveis para o Haddad, mas para o Lula e o Bolsonaro não dá, porque a gente não tem os dados natais. Tudo bem? Isso eu estou falando na técnica de astrologia natal. Agora, tem uma outra técnica que é a astrologia horária, que eu também já usei várias vezes aqui no canal. A técnica de astrologia horária não precisa dos dados de nascimento. Ela é um outro tipo de técnica. Na astrologia horária, eu levanto um mapa horário, eu levanto um mapa astral horário para o momento em que a pergunta desce na minha mente, tá? No momento em que a pergunta vem à mente do astrólogo. É diferente. Então eu não preciso de data, hora e local de nascimento para mapa horário. Eu preciso de data, hora e local de nascimento para mapa natal, para mapa astrológico. Para mapa horário, não. Eu uso a data, hora e o local quando a pergunta chega na minha mente, tá? Na mente do astrólogo. Ok? Então são duas técnicas diferentes. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre o Lula usando a técnica do mapa natal, do mapa astral, mas a gente não tem, o problema do mapa do Lula é que a gente não tem a hora exata de nascimento dele, não se tem a hora de nascimento exata dele. Para o Lula, eu uso os seguintes dados astrológicos: 27/10/1945, às 5 horas e 5 minutos, em Garanhuns, Pernambuco. Esse mapa astral, não dá para dizer que é o mapa astral exato do Lula, mas ele é um mapa astral que eu tenho percebido, ele foi feito um trabalho de retificação horária nesse mapa, foi um outro astrólogo que fez essa retificação, e eu ainda fiz uma retificação por cima, tá? Eu ainda fiz uma correção, e esse mapa parece trazer uma boa margem de acerto nas previsões, mas não é uma margem de 100% de acerto. Seja lá como for, tá? Me baseando nesse mapa astral, eu não consigo dizer que o Lula vai ganhar a presidência no ano de 2022.
tá? A minha desconfiança é de que isso não irá acontecer. As chances dele ganhar a presidência em 2022 não são boas, de acordo com esse mapa astral. Qual a margem de acerto dessa estimativa? É uma margem de acerto boa, porque, por exemplo, quando eu volto, vou pegar aqui, tá? Quando eu volto o período de janeiro de 2003 até janeiro de 2011, que foi o período em que o Lula esteve como presidente, nesse mapa astral, os trânsitos estão positivos. Tá? Os trânsitos estão muito positivos, por exemplo, no ano de 2008, quando o Lula estava muito popular. O que quer dizer um mapa astral positivo? Quando eu digo isso, o que eu quero dizer? Para vocês entenderem, tá? Existem aspectos positivos e aspectos negativos. Os aspectos negativos em um mapa astral são quadraturas e oposições. No programa de astrologia que eu uso, que é o programa Pegasus, tá? O Pegasus é um software de astrologia moderna. Nesse software, os aspectos negativos, quadraturas e oposições, aparecem em vermelho. Enquanto que os aspectos positivos, que são trígonos e sextis, eles aparecem na cor azul. Então, no ano em que aparecem muitos trânsitos azuis, ou seja, muitos trânsitos positivos, trígonos e sextis, eu sei que aqui o mapa está positivo. No ano em que aparecem muitas quadraturas e oposições, aspectos vermelhos, então eu sei que aquele ano está negativo. Pode acontecer de aparecer meio a meio, tá? 50% de aspectos azuis, 50% de aspectos vermelhos. Então aí eu sei que aquele ano está mais ou menos. Tem eventos positivos e negativos acontecendo ao mesmo tempo naquele ano no mapa astral da pessoa. Isso analisando só trânsitos. Mas na astrologia a gente não faz previsões só com trânsitos. A gente olha a revolução solar, tem progressões secundárias e tem mais uma série de outras técnicas. Eu sozinho conheço pelo menos 11 técnicas diferentes de previsão. Então não é um trabalho fácil, você tem que pegar vários mapas de previsão, revolução solar, trânsitos, progressões, firdárias, profecções, lunações, tem vários mapas. E você tem que convergir os mapas. É um trabalho complicado, é intrincado, não é fácil fazer um trabalho de previsão na astrologia e na verdade em nenhum oráculo. Sem falar do fato de que eu já disse em vídeos anteriores que o destino não é uma linha reta, tá? O destino não é predeterminado ponto a ponto, o destino não é uma linha reta, né? Com um objetivo, com um final taxativo. O destino, ele tá mais para uma linha bifurcada em vários caminhos. O destino, ele é isso. Se eu pudesse imaginar o que é o destino, eu teria que pensar uma linha reta que se bifurca em várias direções. Então, o destino sempre tem vários caminhos, várias probabilidades. O que o oráculo ajuda é no sentido de que o oráculo mostra quais são os caminhos mais prováveis e quais são os caminhos menos prováveis. Pela lógica, o que vai materializar são os caminhos mais prováveis. Mas às vezes o destino surpreende a gente. E o caminho menos improvável, aliás, o caminho mais improvável, muitas vezes é esse caminho que se materializa. Às vezes, no oráculo, dá 99% de chance de acontecer uma probabilidade. 1% de chance de acontecer a probabilidade menor. Mas às vezes o que materializa é a probabilidade menor, tá? Então vocês precisam entender que se existe uma chance mínima da mínima de um evento acontecer, às vezes é aquilo que materializa, tá? E não a probabilidade maior. Ou seja, o destino não é uma linha reta e ainda por cima é caprichoso. O destino é caprichoso. Às vezes as probabilidades mudam no último momento.
E aí vocês perguntam, então se é assim, o que adianta fazer uma leitura de oráculos? Adianta porque de qualquer jeito você sabe qual é a probabilidade maior. E o que eu estou dizendo aqui para vocês é que a probabilidade maior é do Lula não ganhar em 2022. Infelizmente. Sou astrólogo, sou de esquerda, sou lulista, gostaria que o Lula ganhasse. Para mim o Lula foi o melhor presidente que o Brasil teve, pelo menos nos últimos anos, tá? Nos últimos 50 anos. Mas, infelizmente, as previsões astrológicas não estão favoráveis para o Lula ganhar. Isso quer dizer que o Lula não vai ganhar? Não. Como eu falei para vocês, a probabilidade não está boa, mas pode materializar exatamente a probabilidade maior. Não é impossível o Lula ganhar. Tá? Pode acontecer dele ganhar, mas é uma probabilidade menor, não é a probabilidade maior. Tá? Por quê? Porque no ano de 2022, dá para ver nos trânsitos do Lula, eu estou falando com vocês e ao mesmo tempo estou com um computador aqui na minha frente, vendo o mapa astral do Lula, tá bom? Então se eu abro os trânsitos de 2022, tá? Deve estar aparecendo aí na tela para vocês, vocês vão ver que tem um monte de aspecto vermelho ainda. Tem várias oposições de Plutão, tem oposições de Urano, quadratura de Saturno e principalmente Júpiter, tem várias oposições envolvendo Júpiter. Então assim, quando o Lula ganhou em 2008, se a gente olhar o mapa astral de 2008, os trânsitos, a maioria, até tinha alguns trânsitos vermelhos, mas a maioria eram trânsitos azuis. Se vocês olharem Urano, mesmo Saturno, Plutão, tá cheio de aspectos azuis, de trígonos e de sextis. Agora, no ano de 2022, o mapa do Lula, mesmo sendo um mapa de aproximação, tá? É um mapa de aproximação, eu não tenho a hora exata do nascimento do Lula. Mas, assim, ainda está com muito aspecto vermelho. No período em que o Lula esteve preso, tinha ainda mais aspectos vermelhos nos trânsitos do Lula, tá? O mapa astral do Lula começa a ficar azulzinho, mais positivo, em 2023, 2024. No ano de 2024 vai estar muito mais positivo o mapa do Lula, tá? Só que aí não vai ser um momento de eleições. As eleições vão ser em 2022, se nada perturbar até lá, né? Então, com base nesses dados, eu não consigo falar que o Lula vai ganhar a presidência, tá? Sem falar que, assim, por que agora o Lula está de novo na mídia? Por que o Lula, né, está aparecendo mais na mídia? Se a gente olhar os trânsitos agora de 2021, tem aspectos azuis em Saturno e Júpiter. Os aspectos de Urano e de Plutão ainda estão muito negativos, né? Mas se eu olhar Júpiter, Saturno e Netuno, os aspectos estão azuis. O mapa do Lula ele tem uma característica muito especial porque ele tem concentração de planetas em Câncer e Leão e principalmente concentração de planetas em Libra e Escorpião. Então o que acontece? Quando o mapa do Lula recebe trânsitos positivos, isso ativa de maneira positiva tudo que está lá em Libra, em Escorpião ou em Câncer e Leão. Então, o que acaba acontecendo? Os eventos positivos na vida do Lula são muito positivos. Como, por exemplo, foi a época da presidência. Ele ganhou a presidência e era muito popular. Porque aquele período que vai de 2002, né? Deixa eu ver aqui direitinho. Na verdade, vai de 2003, né? Esse período que vai de 2003 a 2011, até 2009, na verdade, de 2003 até 2009... o mapa astral do Lula está muito positivo, então ele ganhou a presidência, ele era popular, ele era unânime. Agora, a fase negativa em que ele foi difamado, em que ele foi preso, vejam que ele saiu de uma condição muito, muito positiva para outra muito, muito negativa.
tá? Então, esse momento em que o Lula foi difamado, preso, os trânsitos, principalmente os trânsitos de Urano, estavam muito negativos. Eu tenho vídeo explicando isso, tá? Aqui no canal. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui no canal, eu já expliquei isso antes, tá? Aí as pessoas me perguntam, mas a gente entrou num ciclo de aquário, Saturno e Júpiter em aquário, a gente está vendo mudanças no cenário político. Será que as previsões não mudaram? É isso que o pessoal me pergunta. As previsões não mudam tão fácil assim também não, tá, gente? Não é assim tão simples, tão fácil. Então, o mapa do Lula, agora em 2021, está positivo, mas em 2022... já não está tão positivo. Júpiter volta a ter aspectos negativos, Saturno volta a ter aspectos negativos, continua Urano e Plutão com aspectos negativos. Então, assim, eu não vejo, com esse quadro que eu estou vendo aqui, eu não vejo o Lula ganhando a presidência. Eu posso estar errado. Pode ser que se materialize exatamente a probabilidade menor. Mas eu tenho que dizer que a probabilidade maior é do Lula não ganhar a presidência, tá? Quando eu olho uma outra técnica, que são as progressões secundárias, eu vou abrir aqui o mapa das progressões secundárias para 2022. Na técnica de progressões secundárias, vocês podem ver que na Lua progredida tem vários aspectos vermelhinhos, aspectos negativos. Quando a gente vai para a Lua pré-natal, tem aspectos azuisinhos, aspectos positivos. Será que isso não abre uma chance do Lula ganhar? Sim, até abre uma chance do Lula ganhar. Nas progressões secundárias, vamos dizer assim que está meio a meio. Tem 50% de aspectos negativos, 50% de aspectos positivos. Mas vamos raciocinar um pouco. Para eu pensar em alguém ganhando a presidência, imagine, é a presidência de um país, né? Então eu teria que imaginar mais de 50% de aspectos azuis, de aspectos positivos. Eu teria que imaginar aqui 80%, quase 90% de aspectos azuis, não 50% meio a meio. E ainda por cima tem os trânsitos que não estão positivos, tá? Os trânsitos de 2022, só Netuno que está positivo. Júpiter, Saturno, Urano, Plutão, tudo negativo. Então não tem como, com essas configurações de trânsitos e progressões, não tem como eu pensar no Lula como presidente para o ano de 2022. Ainda por cima, se vocês voltarem na minha eu tenho uma playlist aqui com vários vídeos de astrologia política. Se vocês forem lá na minha playlist de astrologia política, tem um vídeo de astrologia horária. Lembra? Astrologia horária é aquela técnica que eu não preciso dos dados natais, né? Eu abro o mapa horário para o momento em que a pergunta chega na minha cabeça. Então, eu abri um mapa de astrologia horária para saber se o PT, se o Partido dos Trabalhadores vai conseguir fazer um presidente. E o mapa horário deu negativo. O mapa horário fala que a gente não vai conseguir ter um presidente do PT. O PT vai ter um bom desempenho nas eleições, mas infelizmente vai ser aquela situação em que você nada, quando chega na beira da praia você afunda. Tá quase chegando na beira da praia, antes de chegar na beira da praia, afunda. A militância todinha vai afundar junto, tá? A militância vai se esforçar, vai tentar conseguir eleger o presidente, mas não vai conseguir. E não é tão difícil entender por que não vai conseguir, porque a esquerda ainda continua cometendo os mesmos erros. Eu sinto muito ter que falar isso. Eu sou de esquerda, é antipático ter que criticar a esquerda, a militância, mas infelizmente a esquerda continua cometendo os mesmos erros, tá? A militância do PT bate de frente com a militância do Ciro Gomes, bate de frente com a militância do PSOL, né? Para a gente ter um presidente de esquerda eleito, a militância de esquerda tem que se unir, os eleitores de esquerda têm que estar unidos, todos juntos. Teria que ter um consenso dentro da esquerda, tem que ter. Talvez até um candidato do PT com um vice
talvez o Ciro Gomes, ou um vice do PSOL, ou o contrário, o Ciro Gomes como candidato, um vice do PT, talvez o Lula, não sei, tá? Não me cabe definir isso. Mas teria que ter um consenso, uma união do PT, né? Mas o que eu vejo, vira e mexe, eu não sei se eu estou errado, mas as notícias que eu vejo é Ciro Gomes tentando criticar e até difamar o Lula e o PT, às vezes o PT criticando o Ciro Gomes e o PSOL criticando outros partidos de esquerda. A esquerda, ela é fragmentada, ela não é unida. Não vai conseguir eleger um candidato progressista no ano de 2022. Talvez a coisa comece a melhorar no ano de 2026 em diante. E isso se a militância se organizar do jeito certo. Porque, como também eu já disse em vídeos anteriores, mesmo que os astros estejam positivos, mesmo que os oráculos estejam positivos, mas a gente tem que saber aproveitar a oportunidade. Não adianta a oportunidade aparecer, né? Não adianta os astros estarem positivos, os oráculos estarem positivos e as pessoas desperdiçarem a oportunidade. Não adianta, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, tem pessoas que têm mapas astrológicos muito difíceis, lotados de aspectos negativos, mas a pessoa consegue superar as dificuldades. E tem pessoas que têm um mapa astral muito positivo, é como se o destino desse presentes para a pessoa. Mas a pessoa joga fora a oportunidade. A pessoa joga fora. No último vídeo que eu falei sobre o Covid, sobre a pandemia, eu tratei dessa questão, tá? De novo, todos os vídeos estão na playlist de astrologia política. Vocês podem acompanhar todas as minhas previsões, tudo que eu tenho falado, desde o ano de 2016 até agora. Eu acerto a maioria das previsões. Uma ou outra eu acabo errando, eu não sou infalível. Eu não me vendo como um astrólogo 100% infalível, porque isso não existe, não tem oraculista infalível. Algumas previsões eu acabo falhando ou não acontece exatamente do jeito que eu pensei. Mas a maioria das previsões, elas estão corretas e vocês podem conferir isso na playlist de astrologia política. Tenho que falar ainda do Reinaldo de Azevedo, né, da entrevista que o Lula fez ao Reinaldo de Azevedo, vou fazer isso no próximo vídeo, e tenho que atualizar as previsões e análises sobre o Covid. Eu já tenho um vídeo recente falando sobre o Covid, né, sobre o que está acontecendo. Eu abri um mapa de astrologia horária para saber quando que o problema do Covid vai se resolver. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, já vou gravar agora e vou ver se já coloco no canal para vocês. Não vou fazer muita edição, tá? Assim, então não vai ter muito corte. Eu vou falando e já vou soltar o vídeo porque é emergencial. Vocês precisam ter a informação, tá bom? Daqui a pouco a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e um abraço. Tchau, pessoal!